Se você está estudando a língua italiana, mas não está entendendo o verbo essere, assista esse vídeo que eu vou explicar os seus significados e como usá-lo na prática. Ciao a tutti! Meu nome é Miriam Berto, há 10 anos sou professora da língua italiana, certificada pela Universidade de Siena, na Itália, e também professora do Vice-Consulado Italiano de Ribeirão Preto, São Paulo, centro autorizado para aplicar provas. E sejam bem-vindos ao meu canal Resoluto Italiano. O verbo essere na língua italiana, ele é um pouco confuso, principalmente para nós brasileiros, porque se traduzirmos o verbo essere é o verbo ser, o nosso verbo ser no português, ser de existência. Ok, certíssimo. Porém, o verbo essere, ele tem dois significados. É o significado ser de existência, como no português, mas também o verbo estar, estar em um lugar provisoriamente. Porém, na língua italiana também tem o verbo stare, que é o verbo estar. Porém, o uso é diferente do verbo estar no português. Então, por exemplo, nós vamos usar o verbo stare em 3 situações. Para a gente perguntar como que uma pessoa está: ciao, buongiorno, come stai? Modo, saúde, como que está fisicamente, como que a pessoa está. Segundo modo, o que a pessoa está fazendo? Ciao, che stai facendo? Que é no gerúndio, né? O estar é no presente com o gerúndio. E para falar de permanência, hoje não esco, estou a casa. Tá? Hoje eu não saio, eu fico em casa. Então, permanência. Porém, como permanência, ele não é muito usado, tá? O que é mais usado é o verbo rimanere e restare. Então, são 3 verbos aí que significam permanecer. Ficar, permanecer. O verbo restare, que não é muito usado, o restare e o rimanere. O mais usado é o verbo restare. Então, vamos aqui entender o verbo essere. Vamos conjugar o verbo essere, vamos juntar com o pronome personale soggetto e alguns adjetivos e vamos formar frases. Então, vamos lá. O pronome personale soggetto, vamos aqui formar aqui o pronome. Io é eu, o io, a tradução do io é eu. O tu de você. O lui sempre é ele, né? Na terceira pessoa. O lui pode ser ele para uma pessoa, um animal, uma situação, um objeto, tá? O lei, com letra minúscula, é ela para pessoa, animal, uma situação ou um objeto. Aqui nós temos o lei com letra maiúscula. Ele serve tanto para o homem quanto para a mulher, é um tratamento formal. Nós vamos aprender isso em outro vídeo. O noi é o nós, atenção aqui, tá? Por causa do nós, que a pronúncia é aberta, muitas pessoas falam noi. Não é noi, é noi, fechado, noi. E o voi, a mesma coisa, tá? No português nós falamos vós, no italiano é fechado, é voi. E o loro, o que é loro? É eles e elas. Então, vamos aqui ler esses pronomes. Io, tu, lui, lei, lei, noi, voi e loro. Esse lei aqui, esses 2 lei aqui, não muda a pronúncia, tá? Só na escrita, tá bom? Só na escrita que no formal nós vamos chamar a pessoa de lei, que vai substituir todo o tratamento formal, e na escrita tem que ser com letra maiúscula, tá? E agora vamos ver o verbo essere. O verbo essere é io sono,
tu sei, lui, lei, é. Com acentinho aqui, ó, ao contrário. É esse acento que vai dar uma elevação aí na pronúncia. Noi siamo, voi siete e loro sono. Então, vamos lá, ó. Aí vamos juntar tudo, ó. Io sono, tu sei, lui, lei ou lei é, ele ou ela, ou o senhor ou a senhora é, noi siamo, voi siete e loro sono. Atenção, um outro detalhe aqui. Aqui, ó, siete, tá? Então, quando a palavra terminar com e, pronuncie o e. Quando ela terminar com o i, pronuncie o i. Por quê? Porque nós temos o costume no português aqui do Brasil de jogar tudo pro i. Então, isso daí atrapalha a língua italiana, tá? Então, agora, vamos colocar adjetivos para a gente falar, né? O que nós somos, que alguém é. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o adjetivo bello ou bella, né? Que é lindo ou linda. Vamos colocar aqui o educato, né? Ou educata no feminino. Inteligente ou inteligente no plural, inteligente singular, inteligente plural. Que mais? Vamos colocar aqui o bravo. O que é bravo, né? O bravo é um adjetivo bom. Então, quando o italiano se diz, fulano é bravo, é uma brava persona, quer dizer que é uma boa pessoa, é uma ótima pessoa. Agora aqui vamos colocar cafona. O que é uma pessoa cafona? Não é o nosso cafona do português, tá? Não é uma pessoa que se veste mal. Cafona é uma pessoa mal educada, tá? Então pode ser cafona e cafone. E agora vamos colocar aqui o último, vamos colocar uma pessoa gentile. Ó, gentile, singular, barra gentile, plural. Então vamos lá. Bello, educato ou educata, intelligente, bravo ou brava, cafona ou cafone, gentile e gentile. E agora nós vamos formar as frases. Eu posso seguir todas, por exemplo, io sono bella, perché eu sono femminile, sou feminina, sou mulher, ou eu posso usar io sono e qualquer um desses adjetivos aqui. Vamos fazer então? Então vamos lá, ó. Io sono gentile. Lembrando que gentile, o adjetivo termina com e, serve tanto para o homem quanto para a mulher. Agora, vamos fazer uma no loro. Loro, que são eles. Loro, o verbo que está na frente, sono. Loro, sono, o quê? Vamos pegar um adjetivo para eles. Loro sono cafone. Loro sono cafone, eles são mal educados. Agora, vamos usar o noi. Lembrando sempre da pronúncia, o noi, fechado. Noi, qual que é o verbo que está na frente do noi? Siamo. Noi siamo o quê? Vamos pegar um adjetivo aqui para nós, né? Pro noi. Noi siamo intelligenti. Por que eu usei no plural? Porque somos nós, tá? Nós. Agora, vamos no tu. Tu, qual é o verbo que está na frente do tu? O sei, tá? Tu sei o quê? Vamos dar um adjetivo aqui. Tu sei, tu sei, tu sei. Educato. Se for homem, tá? Se for mulher, educata. Agora, vamos no voi. Voi. Voi, qual é o verbo que está na frente do voi? Siete. Voi siete, o que? Vamos encontrar aqui
um adjetivo, bravo. Voi siete bravi. Como eu estou falando de mais de uma pessoa, que é de vocês, né? De vós, aí eu uso no plural. E faltou o lui-lei. Aqui, atenção, eu posso falar lui, ou lei, né? No formal, ou eu posso substituir por um nome. Por exemplo, Maria, Antônio, né? Il bambino, alguém que está falando dele, tá? Então, lui, qual é o verbo que está na frente do lui? Lui é. Lui é o quê? Então, vamos aqui. O que sobrou? Bello. Lui é bello, tá? Então, vamos lá. Vamos entender aqui, ó. Io sono gentile, loro sono caffone, noi siamo intelligenti, tu sei educato, voi siete bravi e lui é bello. Então, assim que nós fazemos, né, de início para começar a formar frases. Aqui também eu posso falar de nacionalidade, por exemplo, io sono brasiliana. Brasiliana, tá? Essa é uma frase que nós precisamos de falar na primeira parte da prova oral. Come ti chiami? Quanti anni hai? Di dove sei? Aí responde, eu sono brasiliana ou brasiliano, ok? Então aqui a gente pode colocar bastante coisas aqui, não só adjetivos, tá? Io sono uma donna, ó. Io sono una donna, tá? Eu sou uma donna, eu sou uma mulher, tá? Então, verbo ser de existência, tá? Então, não esqueçam dessa primeira parte do verbo essere, ser de existência. Então, é esse significado que tem essa primeira parte aqui. E agora, vamos conhecer o outro significado do verbo essere. Vamos então agora com o verbo essere, no sentido de estar provisoriamente em um lugar. Então vamos aqui colocar o pronome, se forma da mesma forma, tá? Só que com um outro sentido. Vamos lá. Io, tu, lui, lei, lei. Opa! Noi, lembrando sempre que a pronúncia é fechada, voi e loro. Então, io, tu, lui, lei, noi, voi e loro. Então, sempre o pronome, tá? Pronome personal e soggetto. Lembrando que ele substitui pessoas, o sujeito ali da frase. Agora, vamos conjugar o mesmo verbo lá, né? O verbo essere. Io sono, tu sei, lui, lei è, noi siamo, voi siete, e loro sono. E loro sono. Percebe que aqui, ó, sono e sono são iguais, tá? Para io e para loro. Só que daí vai ficar diferente o contexto, tá? O contexto da frase vai ficar diferente. Então, aqui, ó, no verbo essere de ser, no sentido de existência, nós usamos adjetivos, né? Mas também nós usamos aqui, ó, nacionalidade, né? O gênero, tá? Então, ser de existência. Agora, aqui, o que que nós vamos fazer? Nós vamos usar o luogo oposto. O que que é luogo oposto? São sinônimos, luogo oposto quer dizer lugar, tá? Lugar. Por quê? Nesse sentido, nós vamos usar como estar em um lugar provisoriamente. Então, vamos lá. Aqui eu já vou colocar junto com a preposição, tá? A casa, al cinema, que mais? Ao lavoro, vamos ver, in vacanza, allora, da mamma,
falta um. Que mais? Io sono a teatro. Então, aqui são lugares, tá? Então, o verbo essere para no sentido de lugar, tá? Então, atenção porque muda, tá? Então, temos que colocar um lugar aqui. Então, da mesma forma, eu posso usar io sono a casa, tu sei al cinema, lui o lei è ao lavoro, noi siamo in vacanza, voi siete da mamma e loro sono a teatro. Então, aqui já tem as preposições, né? Então, vamos lá, mas vamos diversificar. Vamos colocar io sono e colocar qualquer outro lugar aqui, ok? Deixa eu comentar aqui alguma coisa. Casa é casa, como a nossa. Cinema é cinema, só muda a pronúncia. Escreve cinema e fala cinema. Lavoro é o trabalho. Vacança, que coisa que é? O que é vacança? Vacança é uma viagem de lazer. Se você pega férias e não sai de viagem, você não está em vacança, você está em férias. E se você vai viajar a trabalho, você também não está em vacância. Então, vacância é só uma viagem de lazer, férias de lazer para descansar. Da mama, o que significa da mama? Significa casa da mamãe, tá? Casa da mamãe é um outro modo de dizer a casa de mama. Então, da mama é uma outra forma, porque nós vemos isso na aula da preposição da. E a teatro, né? Então, a teatro quando eu não estou especificando qual teatro eu ou a pessoa ali do pronome está, ok? Então, vamos aqui formar frases. Vamos lá, começando com io. Cominciamo com io. Io sono a casa. Não, vamos colocar outro lugar, né? Io sono al cinema. Agora vamos para o noi. Noi, o verbo que está na frente qual é? Siamo. Noi siamo aonde? A teatro. Veja bem, quando eu digo, né? Essa aqui a gente vê na aula de preposição. Quando eu digo a teatro, é porque o teatro não especifiquei qual teatro eu estou, tá? Vamos no tu. Tu, qual que é o verbo que está na frente? É o sei. Tu sei o quê? Aonde? Tu sei em vacança? Vamos colocar uma interrogação aqui, né? Agora vamos no lei, lei de ela. Qual que é o verbo que está na frente? Lembrando que quando eu for usar o lui, lei, o lei, sempre é a terceira pessoa, tá? É ele ou ela. Então o verbo que está na frente é o é. Lui, lei é aonde? Lei é da mama. Então o que significa? Lei é da mama significa que lei está na casa da mamãe, tipo da minha mãe, porque se ela estivesse na casa da mãe dela, aí seria da sua mama, tá? Então, tipo, a minha irmã está na casa da minha mãe, tá? O que falta aqui? O voi. Voi, siete, o quê? Vamos colocar aqui al cinema. Cinema já foi. Ao lavoro. Voi siete ao lavoro? Vamos colocar uma interrogação aqui. E falta o loro, loro sono, né? Porque o sono tá na frente aqui o sono tá na frente do loro. Loro sono a casa. O que significa? Eles estão em casa. Quando se diz a casa e não fala de quem que é, então significa que a casa é deles, tá? Deles. Então veja bem, io sono al cinema, noi siamo a teatro, tu sei in vacanza, lei è da mamma, voi siete ao lavoro, loro sono a casa.
tá? Então, olha a diferença, tá? Vamos usar o mesmo pronome, o mesmo verbo, tá? Embora na língua italiana os nativos eles não pronunciam o pronome, tá bom? Já vai direto ao verbo, tipo, dove sei? Sou na casa. Eles não falam io sou na casa. Mas o que que eu faço como professora? Eu insiro o pronome, tá? No início, quando o aluno já está acostumado, eu já vou tirando o pronome, tá? Então, por exemplo, aqui, quando alguém liga, por exemplo, para a gente e pergunta assim: aonde você está? Como que é isso em italiano? Dove sei? Aonde você está? Aí a pessoa responde: sono ao lavoro, por exemplo. Sono ao lavoro. Então, olha aqui, ela não usou dove stai, tá? Ela não usou o verbo estar, é o verbo essere. Dove sei? Onde você está? Io sono ao lavoro, ao lavoro. Então, eu estou no trabalho. Então, sempre quando a gente vai falar que a gente está em algum lugar, ou vai para algum lugar, ou perguntar aonde, né, uma pessoa está, a gente vai usar o verbo essere, tá? Verbo essere, ok? E o verbo stare, ele é usado para, em três situações, para permanência, né, no sentido de, de permanência, opa, no sentido de permanência, de ficar, né, verbo ficar, permanecer, no sentido de o que, que a pessoa está fazendo, e como a pessoa está fisicamente, tá? Por exemplo, vamos fazer frases aqui com o verbo stare, tá? Lembrando que é o verbo stare aqui. Opa. O verbo stare, então, no sentido de permanência aqui. Então, o verbo stare, ele tem três significados, três formas de uso. Uma para falar de ficar, permanecer. Outra, o que você está fazendo, ou você, ou a pessoa ali que você quer perguntar, e como a pessoa está, né? Que é o mais comum que a gente já aprende logo no início. Buongiorno, come stai? Sto bene, grazie, né? Então, vamos conjugar ele aqui, ó. O verbo stare. Io estou. Ah, vamos colocar aqui o pronome, né? Que fica mais fácil. Io estou. Tu stai. Lui, lei, sempre é a terceira pessoa, são os três, tá? Lui, lei ou lei. Está, noi stiamo, voi state e loro stanno, tá? Com dois N's, tá bom? Então, vamos fazer uma frase aqui com o verbo de permanência. Por exemplo, hoje non esco, estou a casa. Só que, então, significa o quê? Hoje eu não saio, fico em casa, permaneço em casa. Só que nesse sentido, o verbo estar, no sentido de permanência, ele não é muito usado, tá? É mais usado o verbo restare, opa, e o rimanere. São esses dois verbos mais usados para falar de permanência. Então, não vamos nos preocupar com ele, ok? Então, com verbos, para perguntar o que você está fazendo, eu vou perguntar assim: cosa stai facendo? O que você está fazendo? Porque na língua italiana se usa muito coisa, né? Nós já não usamos mais que coisa você está fazendo, né? A gente fala o que você está fazendo, tá? Mas o italiano ainda usa, tá? Cosa stai facendo? Então aqui, ó, o verbo estar aqui, ó. Ele está no presente acompanhando o verbo fazer no gerúndio, tá? No gerúndio, que é aquele tempo de andando, comendo, é a ação que está acontecendo naquele exato momento, tá?
E como a pessoa está? Por exemplo, buongiorno. Como stai? Como você está? Tá? Então, é um verbo muito usado, né? Muito usado quando a gente chega e cumprimenta e ali e fala com a pessoa, né? Para início de bate-papo, tá? Então, é o verbo estar, para perguntar como que a pessoa está fisicamente. Então, o verbo stare é só nesse sentido. Eu não vou usar o verbo stare para falar que eu estou em algum lugar. Então, eu sono, tá? Io sono. Então, io sono brasiliana e eu sou na casa adesso. Eu estou em casa agora, tá? Então, io sono intelligente e io sono cinema, tá? Maria é bela e Maria é o lavoro, tá? Então, o mesmo verbo com significados diferentes. E é isso, pessoal. Estes são os dois significados e os dois modos de uso do verbo essere na língua italiana. E para você que ainda não conhece esses dois significados, esses dois modos de uso do verbo essere na língua italiana, eu espero ter te ajudado, ter deixado mais claro o uso deste verbo. E se você tem interesse nesse tema, se inscreve no nosso canal, porque esse canal ele foi feito para tirar as dúvidas, principalmente da prova B1 italiano, para quem precisa fazer a prova B1 italiano. Então se inscreva aqui, se tiver dúvidas, você deixa no comentário que eu estarei respondendo e até fazendo um vídeo sobre o que vocês mais tiverem dúvidas. Va bene? Grazie mille e ci vediamo no próximo vídeo. Tchau, tchau!